Ok, Concierge USA hoje recebendo aqui uma dupla, um casal, parceiros maravilhosos, Thiago Fernandes e Sara Cohen. É assim que se fala? Cohen. Cohen. Casados, sócios, amigos, parceiros, considerados os melhores corretores de imóveis de Orlando. Maior privilégio ter vocês aqui, viu? Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Jorge. O prazer é nosso estar aqui. Obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer bater esse papo com você e esclarecer algumas dúvidas, né? Inspirar alguns casais, algumas famílias que queiram iniciar a vida aqui nos Estados Unidos. Muito bom. Eu queria começar perguntando para vocês assim, como é que foi essa decisão de vir para cá? Foi baseada em quê? Primeiro eu vou logo quebrar um pouco de alguns paradigmas e o que as pessoas pensam. Eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas falam, eu tive um sonho, mas eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos. Sabe qual é o sonho que eu tinha de morar nos Estados Unidos? Era assim, eu vinha para cá, passava 15 dias, poxa, que bom seria que a gente morasse aqui nos Estados Unidos, um lugar tão organizado, mas eu voltava para o Brasil, moro em Salvador, cuidava de meus negócios, minhas empresas e a vida que segue. Mas nunca foi aquela vontade. Porém, graças à nossa amiga Dilma Rousseff, minha mente começou a mudar. Nós somos empresários, eu e Sara, a gente sempre empreendeu no Brasil. E ali por volta, acho que foi na época do segundo mandato de Dilma, quando teve ali perto do impeachment, né? E eu estava muito querendo, a economia não estava indo bem, a gente é empresário, não vamos falar muito de política, mas quando a economia está bom, a gente está feliz. E a economia não estava indo bem e eu estava apostando que vinha uma nova força no Brasil, que seria a Aécio Neves, que iria mudar o Brasil. Aí Dilma foi eleita, saíram as revelações de Aécio Neves, e aí eu falei, caramba, o cara que eu acreditava que ia mudar o Brasil, tudo indica que esse seria um grande picareta. Aí eu falei, vai ter impeachment agora e quem vai assumir vai ser Michel Temer. Naquela época eu pensava, Michel Temer é um cara de carreira política, aquele político antigo. E eu digo, eu acho que o Brasil não tem solução. Todos os lados que eu vi, aí a economia indo muito mal. Foi exatamente nesse momento que a gente decidiu morar nos Estados Unidos e que parece muito agora com o momento que muitos clientes e amigos têm me entrado em contato. Ô Jorge, todo dia entra em contato comigo um brasileiro. E eu me vejo, parece que eu estou me vendo no espelho. Que naquela época eu estava desiludido com o Brasil. E exatamente eu sinto na voz e no olhar, que a gente hoje faz videoconferência, dos brasileiros desiludidos com o Brasil. O mesmo que estava com você naquela época, a mesma coisa. Exatamente. Né? E você, Sara, também veio na onda ou você tinha essa vontade de vir para cá? Eu não tinha, eu tinha até menos, assim, eu não tinha essa vontade. O Thiago teve a oportunidade de fazer intercâmbio aqui quando ele era mais jovem, então ele gostava um pouco da cultura, ele, desde pequena as meninas estudavam em escola americana, porque ele achava que era importante dar essa oportunidade, de repente, se elas quisessem, fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos, mas eu não tinha essa cabeça de mudar, e quando ele começou a conversar comigo, eu dei aquele start, assim, eu falei, não, realmente, a gente tem que tentar, vamos tentar mudar esse caminho nosso. E eu acho que foi muito importante, porque é importante o casal estar decidido. Uhum. É uma coisa que eu falo, assim, até, Thiago, a gente conversa sobre muito isso. Sim. É importante quando os dois estão alinhados para fazer a mudança. Quando um só quer, só o marido quer e a esposa não quer, é um caminho que vai ser difícil. Muito difícil. Eu, para conseguir vir com a Gigi, meu filho, eu precisei criar toda uma estratégia de que a gente não ia morar aqui. A gente ia estudar 1 ano. Ela ia estudar inglês, eu ia terminar o meu pós-doutorado e a gente depois voltava a fazer o que quisesse. Aí eu encantei, né? Aquela casa que vocês conheceram lá no Bela Vida, pegou uma BMW pra ela, ficou assim, e rapidinho ela gostou, né? Porque a gente se acostuma com coisa boa rápido. Coisa boa é fácil. Mas não foi só isso não, ela realmente viu a possibilidade de dar um futuro melhor para o nosso filho. A minha filha já tinha morado comigo aqui de 97 a 99, ela tinha 14 anos quando veio, com 16 nós voltamos para o Brasil por motivos diversos, outros. E aí meu filho aqui voou. No primeiro ano dele na escola não tinha mais necessidade de suporte para o idioma,
só tirava nota máxima, adorando a escola. Eu falei, cara, olha só a oportunidade que a gente tem para dar para nossos filhos. Foi o melhor presente que a gente deu para minha filha e agora para ele. Então a gente veio meio assim, meio, sabe, não foi enganando não, mas foi dizendo, ó, a gente pode, a hora que você quiser a gente volta. Aí, um ano e meio depois eu perguntei, e aí, vamos voltar? Eu disse, não. Ninguém quer mais. Lá em casa também é a mesma coisa, né? Lá em casa ninguém quer voltar. Agora, eu não queria deixar de passar despercebido. O que você falou aqui agora é uma das coisas importantíssimas que a gente sempre dá essa dica. E eu estava conversando com um cliente, mas é mais um amigo. Tem 2 anos conversando com ele. E ele, eu vou. Eu digo, aí eu apertei um pouco mais ele. E aí ele falou, é porque eu estou convencendo minha esposa aí. Eu digo, olha, se você está convencendo, não venha. Porque isso é uma coisa de casal. É fórmula para dar errado. É fórmula para dar errado. Né? Tem até um ditado americano que fala happy life, happy wife, happy life. Né? Mulher feliz, uma vida feliz. E esse é uma programação e um projeto do casal. Eu acho que da família toda, né? Da família Os filhos também têm que... Tem uns amigos que um filho de 19 anos disse, não quero ficar aqui. Depois de 1 ano e meio foi embora. Sim. Já estava com 19, já com 10. Já é mais velho. As crianças mais jovens acho que se adaptam mais fácil e até mais rápido do que a gente. Muito mais rápido que a gente. Nossa, muito mais. Nem pensa, nem fala. Então, isso é uma coisa importante do casal estar bem unido, porque o primeiro ano é dificílimo. Quer dizer, para mim foi dificílimo, né? Para mim foi uma quebra, assim, de tudo que eu fazia, uma renovação, começar do zero, foi uma coisa muito impactante. E se Sara não tivesse do meu lado para me apoiar e eu apoiar ela, com certeza a gente teria desistido. O primeiro ano tem aquela magia também de arrumar casa, comprar muita coisa. Eu sempre pergunto, quando estou entrevistando, que tem uma mulher, eu pergunto assim, nunca aconteceu de você estar num mall, num shopping, e eu ver alguém chamar teu nome, aí você olha e não vê ninguém, é aquele vestidinho pendurado assim, por $3, $4, $5. Isso é maravilha. Rapaz, é impressionante. E a gente... tá dirigindo o carro que a gente escolheu, passa a ver uma Mercedes, um Jaguar, uma BMW, sei lá o quê, meu Deus, e $400 por mês, eu quero esse troço pra mim. Então, o primeiro ano, esse ano de descobertas das coisas boas que a América oferece pra gente, compensa aquele, ai meu Deus, deixei meu país, deixei meus amigos, deixei minha vida. Eu acho que o mais difícil pra mim foi o segundo ano, sabe, Thiago? Porque foi quando caiu a ficha de que a gente tinha queimado os navios, porque teve que queimar os navios lá. No primeiro ano, não. A Gigi deixou a empresa dela lá, eu fiquei registrado como professor nas universidades, ia lá de vez em quando dar aula. A partir do meio do segundo ano, eu tive que optar. Olha, eu não vou mais voltar. Pum, manda embora. Não era pum, fecha com o consultório dela. E agora, rapaz? Agora a gente tá aqui, tem que dar certo, tem que fazer dar certo. Olha, pra mim, vou pegar um pouquinho. Pra mim, o início foi muito bom, tipo, você montando a casa, comprando as coisas, tudo é novidade, realmente os Estados Unidos te encanta muito, porque tudo é um pouco mais organizado, a escola é um pouco mais bonita, tudo é um pouco melhor, você tem acesso a comprar um carro melhor e tudo, mas depois, acho que do 5º, 6º mês, que a minha rotina mudou tanto e eu tinha uma rotina lá muito movimentada, meu primeiro ano foi, depois assim, foi bem difícil, se eu não tivesse Sara para me apoiar, eu não sei se eu teria ficado. E já quando passou o primeiro ano, a gente tirou a licença de corretor, começou a trabalhar, começou aquela vida dinâmica, um pouco parecida com o que eu tinha no Brasil, aí eu já comecei a ficar mais feliz. Bom, vocês são corretores há muito tempo, né, no Brasil, não é isso? É família de corretores, correto? Eu nasci, minha mãe já era corretora. E Sara, eu comecei eu trabalhei há 15 anos na área imobiliária. E aí eu comecei trabalhando com a mãe dele. E que foi uma mestre para mim, que me ensinou tudo que eu aprendi. Uma escola, foi maravilhoso e eu era apaixonada pelo que eu fazia. Então, eu trabalhei 10 anos lá no Brasil e já tenho 5 anos aqui na área imobiliária. E vocês estão com a empresa de vocês ou vocês trabalham em alguma empresa? A gente trabalha para uma empresa aqui. A gente tem... Aqui, na verdade, você tem que estar associado a uma broker, né? Que é um imobiliário, então a gente está associado ao imobiliário aqui, a sede dela é no sul da Flórida e a gente representa ela aqui na Central Florida. Na verdade, vocês comandam o espetáculo aqui nessa região. Na área da Central Florida. Antes da gente entrar no mercado imobiliário, que todo mundo quer saber sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco dessas dificuldades mais pontuais que vocês tiveram. Foi difícil, mas foi um pouco genérico. O que foi difícil para vocês quando começou a ficar
mais complicado? O que vocês sentiram dificuldade? O que pesou mais para ficar ruim, vamos chamar assim? Ó, eu vou falar o seguinte, todo cliente que me liga, né, a primeira coisa que ele me pergunta é sobre custo de vida, né, e inclusive meu canal do YouTube, o vídeo mais assistido é custo de vida. E eu vou te falar, as pessoas deviam perguntar quanto é o custo que você tem de ficar longe de sua mãe, de seu pai, de repente de perder um pai, um parente muito próximo, como Sara perdeu e você está aqui de longe. Como é você se tornar um tio, que eu tenho 2 sobrinhas, Ausente. e eu sou, hoje, eu era muito presente com minhas sobrinhas, e hoje eu sou aquele tio distante, aquele tio que mora fora. Pô, perder casamentos, batizados, você perder o contato daqueles amigos seu de infância, que eu sei que eu nunca vou formar aqui aquela amizade que você faz na infância. Esse é realmente o grande custo, né? O grande custo, o grande desafio. E isso realmente é o que mais me pegou. E eu realmente sempre fui um cara muito sociável, sempre cheio de amigos. E aqui eu tive que começar tudo do zero. Não só minha rede de relacionamento de amizade, como a empresarial, né? Minha família lá, a gente chegou no auge do boom imobiliário, ter um prédio imobiliário de 3 andares com 450 funcionários. E eu cheguei aqui com minha pastinha debaixo do braço, um Zé Ninguém, vestindo as sandálias da humildade, e você tem que contar a sua história toda do zero e começar do zero. Isso é muito difícil. Mas isso também é o que vai fazer você crescer e é o que depois você olha para trás e te dá mais motivação. Porque uma coisa eu te falo, você vive 1, 2 anos aqui, parece que foram 10 no Brasil, porque as possibilidades de ganho de crescimento aqui são inacreditáveis. Muito intenso aqui, né? Muito intenso. Mas, pontualmente, falar sobre, por exemplo, a escolha de Orlando. Foi baseada em quê? Baseada que ela queria vir para Orlando e Orlando era o último lugar que eu queria vir. É mesmo? Não, e foi legal, porque aí a gente falou assim, eu falei assim, ó, já que a gente vamos mudar mesmo, vamos fazer uma viagem em você e vamos passar um tempo, uns 15 dias, conhecendo as cidades, passeando, conhecendo o outro lado de Orlando que você não conhece, porque você vem para Orlando... Pro parque, né? Para parque. Então, você volta de Orlando mais cansado que quando você chega, que você chega acabado de volta no Brasil, né? Cansado. Vem com criança, Vem né? com criança, parque o dia todo, anda pra caramba, fila... E ele falou, nossa, mas Orlando eu não quero. Eu falei, Thiago, vamos desconstruir isso. Eu pensava que ia chegar aqui, ia ficar andando pela International Drive, ia pelos outlets, e, pô, pra mim, Orlando, eu só lembrava do inferno, aquele parque, aquela vida que você tudo lotado, engarrafamento. Então, eu não tinha uma boa imagem de Orlando. Eu tava querendo ir pro Colorado, ou de repente lá pra Miami. E aí a gente veio, foi ótimo, porque a gente... veio aqui conhecer, encontramos com alguns amigos, conhecemos, rodando, tivemos a oportunidade de passear bastante. E ele desconstruir isso, né, da mente dele. E a gente viu que também a Orlando, quando a gente resolveu mudar para cá, tinha um custo de vida mais acessível. A gente sabia que a gente ia ficar o primeiro ano dependendo das nossas rendas, das nossas economias do Brasil. Então a gente fez um planejamento bem organizado, assim, para a gente não ficar descapitalizado, né? Não passa... Então vamos para um lugar que o custo de vida é melhor, que tem oportunidade para a gente também no futuro começar a trabalhar. Então foi bom que a gente veio aqui, passeamos bastante e escolhemos Orlando. E eu tirei um pouco daquela imagem. E hoje eu me vejo nos meus clientes, porque meus clientes me ligam e falam, eu já estive aí em Orlando 50 vezes. Aí eu falo, sim, mas você conhece Lake Nona? Ah, não. Você conhece Winter Garden? Não. Você conhece Celebration? Quer dizer, o cara veio aqui, mas é como ir lá no Rio de Janeiro e ele ficar só ali no bondinho... Copacabana e Murca e não sei o quê. Pô, não conhece o Rio de Janeiro. Muito bom. Bom, esse ponto de escolher Orlando ficou claro. Mandou quem manda e obedece quem tem que obedecer. E vocês escolheram Lake Nona, correto? Correto. Desde o início. Ou vocês foram morar em algum lugar antes de Lake Nona? Não, foi desde o início. Olha, eu escolhi Lake Nona, mas eu não acho que Lake Nona seja o melhor lugar, né? Mas foi o melhor pra gente. Mas a gente veio aqui para começar a vida e trabalhar. Quando eu vi a quantidade de empresas e de grandes negócios que estavam indo para Lake Nona, eu não tive dúvida que Lake Nona era o meu lugar.
não tem nenhum lugar na Central Flórida que esteja se instalando tantas empresas grandes e numa coisa tão organizada, não só de residências, mas como empresarialmente. Porque Lake Nona, só para contextualizar, é uma grande terra que quem é dono é uma empresa inglesa que busca muitas empresas para se instalarem lá e valorizar sua terra. Então, lá tá chegando a Disney, o escritório central que está na Califórnia, com 2.000 funcionários, vem para Disney, vem para Lake Nona. O maior centro de treinamento de tênis do mundo fica lá em Lake Nona, USA. E tem coisas assim inacreditáveis. Eles estão construindo um aeroporto de drones lá para transportar pessoas. Tem já o ônibus sem motorista rodando. Já usei, fiquei doido com aquele negócio. Então, além disso, ele traz muitas empresas de tecnologia. Olha, está sendo construída agora uma escola de simuladores de avião. Aí você fala, tudo bem, é um galpão que com 12 simuladores, cada simulador custa de 15 a 20 milhões de dólares. Então, são muitas empresas com muito dinheiro indo para lá. Isso faz com que gere muito negócio e que as residências de lá sejam muito valorizadas. Se a gente podia fazer um podcast falando de Lake Nona, a gente podia falar aqui 2 horas para Lake Nona. Ele é suspeito também. Eu, inclusive, gosto demais de Lake Nona. E eu, quando escolhi morar e Lake Nona estava entre as minhas opções, a gente não foi porque eu achei que ou eu trabalhava lá e morava lá, ou ia ser muito difícil, porque é longe, pega 417, às vezes tal. Mas eu adoro Lake Nona, realmente Lake Nona é um lugar muito bacana. E em relação às escolas para os seus filhos, como é que é lá? Só fazendo parênteses, mas quando liga um cliente meu que quer uns terrenos maiores, quer coisa de lago, quer ter uma vida náutica, não tem como levar para Lake Nona, tem que ser um intermediário. Se você quer viver esse sonho de uma cidade tão organizada e tão bonita e tão gostosa, tem que vir para Celebration. Que Celebration realmente é um lugar que você não parece nem que é mágico, né? É mágico, é maravilhoso. E o Winter Garden também tem grandes oportunidades de preços, tem aquele Winter Garden Downtown, então cada local. Se eu parar aqui, é a mesma coisa chegar em sua cidade e falar que o Ipanema, eu não conheço tão bem o Rio, mas Ipanema é melhor do que o Leblon, melhor que a Barra, cada um tem a sua característica. Mas como é que foi a coisa da escola das crianças? Contou também, pesou para a decisão, muito, né? Aqui nos Estados Unidos é muito importante você avaliar onde você vai morar, as escolas ali da região, de onde você vai morar, do zip code, né, que você mora. Então, a gente mapeou, assim, os principais bairros que a gente queria. Ele estava bem inclinado para Lake Nona e a gente viu que as escolas de Lake Nona eram todas A. Então, foi um ponto, assim, também importante para nossa decisão. Porque a gente também queria usar as escolas, serviço público, né, de escola. Claro. Maravilhosas. Maravilhosa. No primeiro dia de aula, nossa filha já recebeu um laptop, um computador da Dell, né, computador. Então... É outro nível, assim. É outro padrão, pra gente estar acostumado com o Brasil, né? E eu vou falar de escola, assim, fazer um parêntese. Está sendo construída uma nova escola em Lake Nona. E aí eu estou acompanhando, né, junto com a comunidade, a construção dessa escola. Um número que eu fiquei assustado, a escola vai ser investido 120 milhões de dólares na construção da escola. Eu não sei bem a conta, mas deve ser uns 600 milhões de reais, que é meio bilhão de reais para a gente construir uma escola. Então, a escola pública tem um investimento aqui absurdo. Então, a gente como pai, a gente ficou encantado com a escola pública aqui. Verdade. E eu já estudei aqui, né? Fiz intercâmbio, então eu já vi. Você ficou quanto tempo primeiro? Eu fiquei menos de um ano. Menos de um ano. Mas era aquela programação de... programação de estudante de intercâmbio, fiquei na casa americana. Viveu a vida americana mesmo. Uma coisa que eu queria também tocar, que são as dificuldades que a gente tem para entender as mudanças de cultura, né? Eu vou falar uma bem simples, depois uma mais complexa. No Brasil, é completamente diferente. Para você mudar para uma casa, você tem que ter um fiador, entra na imobiliária, faz o contrato e só paga 30 dias depois que você está morando. Para ligar a luz, ligar o gás, ligar a água... Sim. Aqui, rapaz, para quem não está acostumado, é uma complicação. Porque, primeiro,
Quando você vem sem crédito, o Exatamente. cara te pede 2 meses de depósito, É. mais o primeiro mês adiantado. Se você morar numa casa de 3 mil, são praticamente 10 mil dólares, É você muito bota na dinheiro. frente para você poder se mudar. Aí você diz, bom, como é que faz para ligar? Pega o telefone, mas o meu inglês não é muito bom. Se vire, meu chapa. Não tem como você ir na lojinha e dizer, pô, eu queria que... Não tem. Então, eu queria que vocês falassem como é que foi essa coisa na prática para vocês entrarem e se adaptarem. Quem é que dominava melhor? Porque agora os dois falam inglês fluente, mas na época quem falava melhor para poder tocar esse problema? Eu como morei aqui, né, eu falava bem inglês. Porém, Sara é formada lá, se graduou em inglês, então ela tinha Os dois estavam tranquilos. A Essa área gente de se inglês. virava no inglês. Agora- Mas, de fato, essa questão de quem está chegando é muito burocrático aqui e é caro também, se você for pensar, quem não tem histórico, né? Porque o sistema aqui é interessante, porque com essa questão, quando você tem um Social Security, né, que é o CPF, é muito bom porque ele consegue analisar todo o seu histórico. Então, quem chega sem isso, para o americano dono daquela propriedade, ele vai falar: por que eu vou aceitar você ao invés desse aqui, que eu consigo ver se ele teve foi ordem de despejo, se ele teve algum crime, eu consigo ver se ele paga em dia. Então, de fato, você tem que gastar mais, é mais burocrático e assim, até a gente se acostumar com isso e até para passar e explicar isso para os nossos clientes, né? É Que eles verdade. têm que se preparar, ter disponível assim, um valor, uma reserva para oferecer depósito a mais, pagar alguns meses adiantados do aluguel. Eu costumo falar para meus clientes que eles reclamam, mas Thiago, eles estão me pedindo 2 ou 3 depósitos de segurança, né, que seria o depósito calção do Brasil. Aí eu falo assim, olha, imagina se você tivesse 2 clientes. Você consegue enxergar a vida dele inteira. Se teve algum crime, se foi para corte, o credit score, quantos cartões de crédito que ele tem, se ele paga bem, e o outro você não enxerga nada. Para quem você Para alugaria? quem você alugaria? Só se o outro que você não enxerga nada te oferecer alguma vantagem. Então, essa é a conta fácil que o brasileiro tem que entender. Depois que teve o Security Deposit, depois que teve o Social Security, ele vai virar praticamente A construção do crédito, e ela passa por algumas coisas que a gente no Brasil não tem muito essa consciência. Aí eu tenho um patrimônio de 20 milhões de dólares. Para mim não serve para nada. Eu quero saber qual é o teu credit score. E o credit score não é quanto você deposita na conta do banco. Tem uma coisa que um dos elementos mais importantes são 2 coisas fundamentais. Quanto você gasta do crédito que lhe deram, Sim. se você paga em dia, e quanto tempo você está fazendo isso. Exatamente. Então tem gente que chega e diz assim, não, mas em 1 ano meu crédito vai estar bom. Não vai mesmo que você seja milionário. Você precisa de 3, 4, 5 anos para alcançar lá de 700 para cima, que é o que dizem que é o crédito bom. Então isso para vocês foi mais tranquilo, porque vocês dominavam o inglês, você já tinha morado aqui e já tinha um pouco do American Way of Life, correto? Ele não foi não, eu só dominava o inglês. Só dominava o inglês, mas eu me senti um nada, porque quando você chega num lugar, que você entra no supermercado, que você olha para a prateleira, você não sabe que produto de limpeza comprar, aquilo foi frustrante. Eu tô falando de carteira de motorista, não sabia como fazer, transferência em banco, mas material de limpeza, você chega assim e fala assim, eu não sei como comprar material de limpeza. Eu lembro que uma amiga nossa foi com Sara no supermercado ensinar ela... Tirou, essa marca é boa, essa aqui. Até porque aqui a gente limpa a casa de uma maneira diferente. Então, não tem empregado aqui para limpar pra e a gente. gente que limpa. Né? Então que também realmente foi você se sente um bebê, né? É um bebê. Aliás, o Celso diz isso, meu sócio, ele fala isso o tempo inteiro. Eu vim para cá, nasci de novo. Recém-nascido, bebezinho, criança, daqui a pouco vou virar um adolescente, vou virar adulto daqui a uns 2 anos. E é muito importante você ter uma conexão aqui para te ajudar nisso. Porque quando você não tem, você não tem alguém para te ensinar no supermercado. Você vai lá, compra uma porcaria, joga fora até você encontrar o certo. Deixa eu abrir um parênteses desse de empregada, que hoje eu acho engraçado, mas foi para mim um desafio, né? Porque eu era aquele brasileiro aleijado que não fazia nada. Quando você olha para trás, você fala, pô, eu tinha uma microempresa dentro da minha casa. Eu tinha motorista, babá, empregada, faxineiro, uma pessoa que vinha uma vez na semana. Então, eu costumo falar que eu não fazia nada. Tipo assim, eu cozinhava, mas cozinhava quando eu estava com vontade.
aquele jantar que você faz na sua casa no Brasil, aí vai todo mundo embora, você deixa tudo na pia, aí milagrosamente no outro dia de manhã aparece tudo limpo. Então eu falo, hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu era um aleijado, não fazia nada. E agora, recentemente, eu fui no Brasil e, cara, aquilo me deu um choque. Quando eu cheguei de manhã, tava o café da manhã parecendo... No Brasil a gente vive como se estivesse num hotel. É verdade. De manhã aquele café todo bonitinho, com frutas cortadas, estava na casa de minha mãe ainda por cima. Imagina. Nossa. Pô, então isso foi muito doloroso para mim, viu? Foi um grande desafio. Agora, nem todo mundo, eu falo de minha experiência, mas a gente não pode falar que a minha experiência pode ser uma coisa universal. Porque eu estava conversando com um cliente falando disso, como se fosse uma grande experiência. Ele falou, não, eu moro aqui no Brasil, mas eu já não tenho empregado. Eu digo... Até porque teve uma época que mudou a legislação, Sim. Muita gente mandou empregado embora e tem que me virar, né? Não, na época do Covid, ele mandou os empregados embora e ele se acostumou. E ele me relatou isso. É muito prático, né? Máquina de lavar tudo. Até para lavar a tua mão, que você acabou de lavar, você bota lá e lava a tua mão, só falta isso, né? Isso é ótimo. Né? E a gente tem muitos desses apetrechos aí. Tem 2 robôs, tem um monte de coisa em casa. E tuas filhas? Como é que foi essa adaptação para elas aqui? Porque, imagina, primeiro dia que vai entrar numa escola que não conhece ninguém, então, talvez não dominasse o idioma completamente ainda. Teve sofrimento nesse processo, Sara? Teve. Na verdade, assim, eu achava que não, mas a minha filha pequena foi super fácil, adaptou super. Mas a nossa filha adolescente, ela já estava com 11 anos, né, para 12 anos quando a gente mudou, e a gente até não percebeu. Ela foi uma fase que a gente tem que ter muito cuidado até com nossos filhos adolescentes quando mudam, porque às vezes eles ficam mais, né, começam a ficar mais no quarto, no celular, e a gente não se dá conta. A gente é super ocupado, porque aqui a vida da gente é super corrida. Sim. Então a gente é super ocupado com trabalho, com fazer as coisas, casa e tudo. E a gente não percebeu até que ela tava, assim, tipo um começo de depressão, assim, meio triste, que não foi fácil para ela. Não foi fácil. Ela estudava numa escola desde pequena, na mesma escola, de 3 anos até os 11, então ela teve que desfazer aqueles laços de amizade, né? Tá longe das amigas. Muito duro. Duro, e assim, mas... eu acho que passa, sabe? Claro. Amadurece, a criança amadurece, é muito bom. Eu queria falar um pouco desse negócio de idade. Eu acho que quanto mais cedo vir, eu acho que é mais fácil a adaptação. E outra coisa, eu acho que a pior fase para vir é adolescente, ali 15, 16 anos. Então, e eu falo para meus clientes que a adolescência é uma fase, não é que é complicada, é que o adolescente no Brasil, ele tem uma vida praticamente de adulto. Verdade. 15 anos, vai pra festa, faz tudo. As festas, eu tive casa noturna lá, e as festas de 15 anos, o pessoal serve bebida pra criança. Então, quando o menino vem lá e tá tendo aquela vida de adulto no Brasil, de 15 anos, saindo, indo pra festa, curtindo igual adulto, chegando 4 horas da manhã em casa, que chega aqui na realidade, que você sabe qual é a realidade aqui de Orlando, e tem que voltar a viver uma vida de adolescente mesmo, isso é bem impactante. Quanto mais cedo chegar aqui nos Estados Unidos, é importante. Agora, me veio uma coisa aqui na cabeça interessante. Um dos motivos de eu ter vindo para os Estados Unidos também, de eu ter dado o start de ir para os Estados Unidos, foi a minha idade. Que eu acho que eu tinha por volta de 40 anos, eu tinha por volta de 40, 41, e eu falei, Sara, bora... naquela época de Dilma, voltando lá atrás, que eu falei assim, vamos... Aí, Sara, a gente tem que se organizar, Lógico, a gente se organizou, se planejou, a gente traçou metas. Uma das coisas que eu falo para as pessoas, bote um dia, mentalize em sua cabeça um dia que você vai viajar daqui a 1 ano, 2 anos, e comece a traçar essas metas. E eu falei, Sara, se a gente começar a pensar agora, 40 anos, daqui a uns 2, 3 anos a gente vai, eu vou com 43, aí eu vou passar um tempo para me adaptar. Aí eu vou estar adaptado com 50 anos, né? Uns 10 anos para você reconstruir sua vida. Uns 10 anos não, eu estou fazendo até medo, né? Que eu vim com 43. E eu falei, se a gente deixar para ir com 50... Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Então, primeiro, nunca é tarde, porque eu vim com 40 anos para cá, com 43 anos para cá. Eu vou fazer 49 anos agora, em abril. E reconstruir minha vida muito rapidamente. Mas também porque a gente veio muito organizado.
Então é isso. Não ache que é tarde para você. Eu lembro de uma frase que você falou algum tempo atrás. Qual é a hora boa de comprar imóvel? É agora. Agora. Mas agora, é agora. Se você for querer que tudo esteja perfeito, você não vai comprar nunca. Exatamente. Eu falo sempre assim que o melhor momento para se comprar um imóvel é 5 anos atrás. Você já devia ter comprado. Devia ter comprado, todo mundo é assim. Aliás, foi isso mesmo. Eu também estou na mesma fase que vocês, com 6 anos aqui na América. Sim. E o meu amigo que veio comigo para cá, meu sócio na época, ele comprou o imóvel antes de se mudar até. Sim. E ele mora lá em São Cloud, divisa de São Cloud com Kissimmee. Se ele tivesse comprado essa casa hoje, não compraria, porque não pode mais. Ele comprou a casa por 200 e poucos mil dólares. Nossa. Uma casa belíssima que hoje vale 600, certamente, 700 mil. Eu não sei nem aonde é essa casa, mas eu sei que hoje é muito difícil você encontrar uma casa de 200 mil dólares. Não consegue. Hoje, qualquer coisa de 200 mil dólares hoje é sala 4, sala 2 Sim. quartos, apartamento. Apartamento. De casa tem que estar muito destruído para valer isso, né? Bom, já que a gente falou nisso, vamos falar de uma coisa que vocês não conhecem muito, né? Que é o mercado imobiliário. O que é entender essa diferença do Brasil? Porque eu tive imobiliário no Brasil também. E no Brasil, a imobiliária captava o imóvel e tinha o corretor que mostrava. Era o mesmo empreendimento, né? Então você tinha a opção de compra, se o cara desse a opção de compra, autorização sem exclusividade, e era o corretor de imóvel que fazia isso. Aqui é diferente. Aqui você tem o broker e o realtor, não é isso? Sim. Explica um pouquinho como é que funciona isso aqui. Bem, aqui, assim, quando você tira a sua licença, a primeira licença aqui, você vai ser uma sale associate, que é como um realtor, que você vai se associar. É um corretor. Um corretor normal. E você tem que estar vinculado a uma imobiliária, que é o broker. Só que aí você pode, o interessante aqui é que existe um sistema único. Diferente do Brasil, que cada imobiliária tem o seu banco de dados, aquela outra imobiliária vai vender a mesma propriedade. Aqui não, aqui existe um sistema único que se chama MLS, que os imóveis vão todos para lá. Então você escolhe o corretor que você quer trabalhar, o corretor da sua confiança, que você acha que pode te ajudar melhor. Então, e aí você vai botar, por exemplo, sua casa para vender com aquele corretor, e ele vai botar naquele sistema. E todos os corretores daqui vão olhar naquele sistema e vão poder vender aquela casa. Então, o importante aqui, a diferença é que você escolhe o seu corretor. Eu vou estar vinculado ao imobiliário, claro que é uma regra, que é como tem que funcionar. Mas eu posso vender qualquer imóvel. Qualquer imóvel que você olhar que estiver disponível, a gente pode vender. E um grande detalhe é que no Brasil, eu sou corretor também, né? Tenho Cresce no Brasil há muitos anos. E você no Brasil, você procura vários corretores, porque vários corretores têm vários imóveis diferentes. Cada um tem seu banco de dados. Aqui você não precisa nem deve trabalhar com 2 corretores, porque um corretor que você trabalha, ele tem acesso a todos os imóveis. Você só deve trocar de corretor se você não confiar no seu corretor. Não confia no corretor, troca de corretor. Muitos clientes às vezes me ligam e no meio da conversa eu entendo que eles estão trabalhando com um outro corretor e eu falo para eles, você está satisfeito com o seu corretor? Continue trabalhando. Se você não estiver satisfeito, você pode trabalhar com a gente. Mas a gente não trabalha com um cliente trabalhando com 2, 3 corretores, porque não faz sentido aqui. Entendi. Eu me lembro que a primeira vez que eu usei um corretor para ver imóvel de aluguel, inclusive na época, ele me fez assinar um papelzinho dizendo que ele seria o corretor exclusivo. Eu falei, por que eu tenho que ser exclusivo? Não lhe mostro a casa. Eu falei, então eu não quero ver sua casa, eu não quero ser exclusivo nenhum. Eu não entendi. Eu não conhecia ainda esse sistema. Porque no Brasil você pede a exclusividade para o dono da casa. Sim. Que às vezes você consegue naquela época. Hoje em dia ninguém mais dá exclusividade para ninguém, né? Mas o corretor vai mostrar a casa para mim e dizer que eu só posso ver com ele. Eu falei, mas eu não quero. E se eu não estiver satisfeito com você? Não, você só vai poder ver comigo. Então, pode ficar com a sua casa. E não vi, e fui embora. Sim. Eu falei, me senti assim, acuado, obrigado, né? Tem essa prática, mas a gente mesmo não utiliza essa prática. A gente só deixa claro para o corretor, para o cliente, que se ele quiser continuar com a gente, ele pode continuar, mas que a gente não trabalha se ele tiver outro corretor. Aí ele tem que escolher um ou outro. Mas a gente não... No Brasil é muito comum você ver vários, como a Sara falou e você também, cada imobiliária tem o seu banco de dados e você não tem a casa que o outro corretor tem. Mas aqui, como todo mundo trabalha no MLS, não tem justificativa para você sair com 10 corretores ao mesmo tempo. Porém,
Aí é a coisa que eu quero entrar para falar, que é o grande diferencial nosso brasileiro aqui. O atendimento do americano, de modo geral, não é o que a gente gosta de ter. O americano, ele é muito objetivo, muito pragmático, mas ele não é caloroso, ele não te acolhe, ele não te bota no colo, ele não te ouve às 11 horas da noite sobre as suas angústias. E aí é que eu digo, o cara acaba mudando de corretor, não porque ele tem mais opções, porque ele é mais empático, mais simpático e mais acolhedor. Como vocês são, né? É uma família que trabalha com isso, né? Você se envolve, eu vejo você, os seus clientes que você vendeu lá, você está envolvido com aquela família, você fez diferença na vida deles. E isso eu queria que ouvir a opinião de vocês sobre isso. Qual é o ponto forte do negócio de vocês hoje, além do conhecimento do imóvel, do mercado? Aqui é diferente. A gente tem uma conexão com o nosso cliente que é algo assim muito mais do que apenas cliente. Porque isso não é conversinha de vendedor, é porque realmente, como a gente falou aqui, você chega aqui uma criança que não sabe nada. Então, primeiro que eu não sou um corretor vendendo uma casa para outro cliente. A gente é uma família se conectando com outra família, mostrando um pouco de nossa jornada, e ele vai, além de aprender a tirar a carteira de motorista, fazer compras com a gente, além disso, ter essa conexão com o doutor, ele vai acabar comprando uma casa. Mas a conexão que a gente tem é porque eu te falo, vários clientes meus, mais vários, e grande parte de meus amigos hoje foram meus clientes. Então, o cara tá morando ali perto de mim, né? Ele me liga para tudo, porque ele não sabe nada, e eu sou a referência dele. Então, automaticamente, a gente já cria uma conexão de amizade muito grande. E a gente passou também por isso. A gente teve pessoas que nos ajudaram. Sim. Então, a gente sabe que as pessoas precisam aqui, entendeu? A gente, quando chegou aqui, no começo, a gente ouvia, a gente tem que ter cuidado com o brasileiro, cuidado o tempo todo. Quando a gente vê, uma vez que a gente ouve tanto isso. E a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de problema. A gente só conheceu pessoas legais. A gente teve uma experiência, assim, muito positiva, maravilhosa, né? Então, a gente no começo ficava preocupada, mas a gente falou, que bom que a gente teve experiência, vamos passar isso também para as pessoas, para desconstruir isso, para a gente não ouvir, né, essa coisa de, cuidado com o brasileiro, não, vamos tentar mostrar um lado bom disso, de quem está mudando, porque já é uma coisa tão difícil você mudar de país, trazer sua família, tudo o seu histórico que você deixou, ficar longe de tudo e ainda receber uma porrada, né? Então a gente, vamos ajudar o que a gente puder. A gente se conheceu, não recomendo. Não recomendo. Você é empresário. E você falando exatamente isso. A gente quer fazer conexões com bons empresários para que ninguém mais fale, cuidado com o brasileiro. Eu lembro isso, exatamente você falando isso, eu peguei aquilo para mim. Me doía muito dizer, não faça negócio com brasileiros. E eu disse, cara, eu conheço tanta gente boa. Sim. E conheço muita gente ruim que não é brasileiro. Entendeu? Então eu vejo muita gente dando golpe aí que não tem nada a ver com o brasileiro. E, enfim, é muito importante a comunidade se unir, né? E isso, viu, Jorge? É interessante que eu passei também uma fase aqui de me encontrar. Cara, eu tinha várias empresas lá, tinha uma boate, tinha um restaurante no shopping, fazia um negócio imobiliário, mas eu tinha uma vida muito, muito movimentada e com um propósito muito grande de gerar emprego, e teve um momento aqui que eu falei assim, eu fiquei um pouco assim, não vou dizer depressivo, mas me faltava propósito para levantar todos os dias. E quando eu entendi que meu propósito era muito mais do que vender uma simples casa, era ajudar famílias brasileiras que querem conquistar o sonho americano, e aquilo era muito mais do que isso, era realizar sonhos de pessoas, mas não é o sonho de comprar a casa própria. Não, é o sonho de outra vida completamente diferente. Felicidade. E aquilo foi o que me motivou e hoje Sara é a vendedora, né? Aqui, nós dois somos corretores, mas Sara é a vendedora. Sara fala, mas você não vai vender uma casa para ele? Aí eu falo ali, meu propósito é ajudar essas pessoas. A venda vai... É decorrência natural. A venda vai acontecer. Contanto que eu atendo muitos clientes hoje que eu sei que não vão comprar casas porque realmente não tem condições, vão começar alugando e tudo, e eu dou todo
todo o apoio a esses clientes que me ligam. Muito bom. Vamos falar agora de mercado imobiliário, né? Sim. A gente começou, aí entrou em família de novo, voltou ao Brasil de novo. Como é que está o mercado imobiliário hoje, aqui em Orlando especificamente? Muito boa essa pergunta, porque é difícil a gente falar do mercado inteiro nos Estados Unidos. Claro. Até porque a grande crise que teve em 2008 foi bem diferente em cada estado e cada cidade. Orlando é um lugar abençoado, a Flórida é um lugar abençoado, até porque durante a pandemia, o lugar que mais recebeu, número 1, que mais recebeu moradores de dentro dos Estados Unidos foi a Flórida. E os 2 lugares que mais perderam foi Nova York e Califórnia. Então você pensa, Nova York e Califórnia, os estados mais ricos dos Estados Unidos, mais perderam e quem mais recebeu foi a Flórida. Então vieram muitos compradores, muitos novos residentes com muito poder aquisitivo na Flórida. Então eu acho que o momento da Flórida é um momento único. Agora, se você for falar do momento ideal, que até que a gente já conversou sobre isso, para se comprar um imóvel, durante a pandemia, a gente teve o menor juros imobiliário, eu acho que dos últimos 50 anos. Dos últimos... do Sempre. mercado... que o juros chegou a bater 2,5. Né? Eu vi 1,92, 1,98 que chegou um banco oferecer aqui, imagina, ao ano. Você fala, não é possível que isso aconteça. 30 anos. Aí você fala, poxa, esse era o melhor momento para se comprar, os juros mais baixos. Porém, como o mercado estava tão aquecido, o preço subiu. Você não conseguia entrar em contrato, você não conseguia comprar uma casa, você tinha que ofertar acima do preço. Então, nós tivemos o caso de uma cliente nossa chamada Suzana. A gente adora essa cliente, mas a gente visitou pelo menos umas 40 ou 50 casas. Isso. E Sara, Sara escreveu umas 24 ofertas. Umas 20 ofertas. Umas 20 ofertas. E perdia sempre. E não conseguia. Mas a gente conseguiu no final. Ela tem uma casa linda. A gente segurou ela e fomos até o fim com ela, mas ela estava realmente numa faixa muito competitiva de preço e a gente sempre oferecendo mais, mas no final eu acho que ela escolheu a casa certa e foi maravilhoso. E o mercado a gente vê aqui, né? O mercado assim, estável agora, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente consegue analisar os dados, a gente vê o estoque do mercado, quanto tempo fica no mercado imóvel, e a gente vê que o pessoal falando, tá começando a ter uma crise, vai ter crise, o juro subiu, mas quando a gente vê o histórico de juros, inclusive, ao longo do tempo, ainda está mais baixo da média, né? Então, a média de taxa de juros é de 7,71, e a gente está falando de uma taxa de juros hoje ainda de 6. Então ainda está dentro da média, né? Está abaixo da média. O que vai determinar o sucesso para uma pessoa comprar a casa? Tem a ver com o score, evidentemente, sim, mas tem a ver também com a entrada que ele vai dar, não é isso? Sim, é isso. E depende também. Tem uma coisa que é muito importante. O brasileiro que está no Brasil e quer comprar um imóvel, ele tem que entender que ele não precisa do score que tem aqui, porque ele vai ser tratado totalmente diferente. Ele vai ser tratado com a renda que ele tem no Brasil, o histórico dele no Brasil. Então é muito importante até que o brasileiro, quando está pensando em mudar, e ele corre o risco de vir para cá e não ter um trabalho, não ter um imposto de renda aqui. Então é importante que ele aproveite que ele tem a renda no Brasil, que ele tem um emprego, que ele tem imposto de renda, que ele pode comprovar a renda lá, para ele se beneficiar e comprar um imóvel aqui. Ele não cair na verdadeira armadilha. Você sabe qual é a verdadeira armadilha? A armadilha, o cara é brasileiro e vem para cá, olha, eu vou comprar minha casa quando eu pegar meu green card e pegar meu social security. Lascou, né? Aí o cara chega aqui, passa um ano, processo, demora 1 ou 2 anos para pegar o social security. Aí quando ele pega o social security, ele já, desse 1 ano, 2 anos, ele já não está mais fazendo negócio com o Brasil e fala, agora eu vou comprar minha casa. Não tem nem lá nem aqui, né? Ele tem social, mas ele não tem renda. Aí ele não pode comprovar renda no Brasil. E ele tá com um social novo que ele não pode comprovar. Porque não score em coisa nenhuma aqui. E aí ele fala, e agora, quando é que você vai comprar? Daqui a 2 anos, quando você fizer 2 impostos de renda. Então, isso é uma das coisas que eu vejo vários brasileiros caindo nesse erro. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que é agora, deixa eu seguro. Deixa eu só voltar naquele ponto que a gente estava falando dos números.
que são números interessantes. Porque se você olhar os juros lá atrás, de 3%, o juro de 6%, você vai achar que é um absurdo que dobrou. Mas se você pega o histórico dos juros, a gente ainda está menor. E uma das coisas que comanda o mercado imobiliário é os juros. O juro já começou a baixar porque a inflação está mais ou menos controlada. E outra coisa que também domina também os preços dos imóveis são o estoque, a quantidade de estoque. A quantidade de estoque praticamente dobrou da época da pandemia para agora, certo? Aí você fala, poxa, dobrou, caramba, tem muito mais estoque. Mas se você pegar historicamente, o estoque muitas vezes ainda continua menor do que os números de 2018, 2019, 2016. Então, a gente está numa conjuntura, mais uma conjuntura com números na média e números normais do que números de crise. Se eu falasse, olha, não, o estoque de imóveis está o dobro do que o histórico. A média era 7%, a gente está 14% ou 10% de juros. Então, hoje a gente está num momento estável e tendendo a se estabilizar para melhorar. Eu queria perguntar sobre um seguro que é obrigatório quando você dá uma entrada pequena, em que você tem que fazer um seguro, e esse seguro é jogar dinheiro fora, porque ele não serve para nada, correto? Ou eu estou enganado? É um seguro do mortgage, né? Do mortgage, exatamente. Então, você como residente, né, ou como americano, você tem o direito, o sistema americano aqui de financiamento para você comprar uma casa, ele possibilita você, como residente, de dar uma entrada pequena, muito pequena, que é até 3,5%, que chamam os financiamentos chamados de FHA. E aí, com essa entrada pequena, bem pequena, porque às vezes você não tem um dinheiro para dar uma entrada maior, é mais risco para o banco dar esse empréstimo todo. Então, o que ele faz? Um seguro do mortgage, que é uma taxa que ele cobra no seu mortgage para você ir pagando. Se você não pagar, esse seguro cobra. O seguro vai cobrar. Mas aí, quando você conclui e completa 20% do valor do seu financiamento, você para esse seguro. Muitas pessoas preferem dar uma entrada de 20% para não precisar pagar isso, mas é uma vantagem. Eu acho muito interessante que o mercado aqui oferece essa situação, porque as pessoas que querem... Isso é para casa primária, tá? A casa que você vai morar. Então, é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa não tem um dinheiro para dar de entrada, vai ter que pagar um pouco mais a parcela por causa desse seguro que está embutido, mas tem a capacidade de sair do aluguel e comprar sua casa própria. Pode ser depois uma ponte para você fazer um refinanciar daqui a 2 anos. E uma análise básica que eu falo para todos os meus clientes fazerem, às vezes não se pegue na taxa de juros, se pegue no preço da parcela. Porque às vezes você dá uma entrada pequena, taxa de juros, aí você acaba tendo que pagar um seguro alto. Quando você vê, você vai estar com a parcela, acabando pagando uma parcela alta. Você tem que saber quanto é o valor de sua parcela. Uma pergunta também que me fizeram muitas vezes é o seguinte: se você não é americano, se você não é residente permanente, e você morre, e o imóvel está no seu nome, então tem uma história de que uma parcela, um percentual do valor da casa vai para o Estado. Como é que funciona isso? Mas é por isso que quando as pessoas são estrangeiras, eu falo exatamente para comprarem o imóvel em nome da pessoa jurídica. Porque tem muitas vantagens. Né? Primeiro, se você for alugar, se for para investimento, se você o nome for nome de empresa, você consegue no seu imposto de renda, colocar alguns custos que você tem e você vai conseguir ter um lucro melhor no final. Deduzir algumas despesas. Outra coisa é exatamente essa. Se você for em pessoa física, você vai ter um imposto altíssimo de herança, né? No caso morte. Se você for em pessoa jurídica, você já não vai ter esse imposto. Tem os sócios da empresa que continuam donos do negócio. E ainda tem outra coisa que poucos corretores falam. Se você estrangeiro, você compra um imóvel na pessoa física, na hora que você for vender, você tem uma coisa chamada FIRPTA, que não sei se eu já ouviu falar no FIRPTA, mas é 15% do valor bruto do imóvel da venda, 15% bruto, não é do lucro, não, dá bruto. O Estado retém, o IRS retém e vai te devolver depois que processar o imposto de renda.
só que ele vai te devolver exatamente com o lucro imobiliário, com o imposto sobre o lucro imobiliário. Se for sobre pessoa jurídica, já não tem isso. Ele já vai fazer a conta pagando exatamente o imposto certinho. Esse lucro imobiliário no Brasil, quando foi criado, eu era corretor na época, e quando foi criado, mudou depois, né? Era um valor, você pegava o valor de compra, o valor de venda, tinha um percentual, mas cada ano que você era dono, abatia, se eu não estou enganado, 5%, uma coisa assim. Então, quem estava com esse imóvel há 10 anos não pagava mais nada, é uma coisa parecida com essa. Acabou isso no Brasil, mas aqui tem isso. Então, tem um lucro imobiliário aqui também. Aqui tem lucro imobiliário, tem, é bem E parecido. É 15%. Varia. 15% ele retém. Não, veja bem, 15% é o FERP, tá? Certo? O que Isso é acontece? O que acontecia antigamente? Os estrangeiros vinham aqui, compravam um imóvel de 200, vendia por 300, pegava esse dinheiro, esse lucro e ia embora para o seu país e não pagava nada aqui para o IRS, para a Receita. Aí tio Sam, que não gosta de perder dinheiro, falou, olha, se você é estrangeiro... Se você é estrangeiro na pessoa física, seu imóvel, então eu quero fazer o seguinte, esse valor da sua venda, eu vou reter 15% do valor da venda. Você vai preparar o seu imposto, você vai me dizer qual é o seu valor devido, eu vou abater o valor devido que você tem que pagar e eu te devolvo o restante. Entendi. Só que isso leva um tempo e às vezes quando a gente está falando de os imóveis aqui valorizam sempre. Então o imóvel valorizou muito, é muito dinheiro que às vezes fica retido para esse cliente, para essa pessoa por muito tempo, às vezes leva até um ano, mais de um ano para você receber esse dinheiro de volta. E tem gente que precisa desse dinheiro no seu país para fazer algum outro investimento, alguma outra coisa. Então, se você está na pessoa jurídica, você evita esse tempo todo, você vai evitar esse tipo de retenção. Agora, o que a gente sempre fala? Esse é um assunto que tem que ser tratado com o especialista, que é o contador. Não é a nossa expertise, não é a nossa função. A gente sugere que converse com o contador, a gente indica várias pessoas. E aí a pessoa vai ser orientada agora, de forma com essas correta. informações que a gente deu, você tem certeza que se você for estrangeiro, você vai comprar em pessoa jurídica, não é isso? Eu, na verdade, hoje estou propenso a isso. Porém, você não tem ideia a quantidade de estrangeiro que comprou em imóveis como investimento para alugar e comprar em pessoa física. Muitos clientes. Eu falo, poxa, mas ninguém te orientou isso? Não, compra em pessoa física. Agora, quando você compra pessoa jurídica, eu soube também que ajuda na aprovação o seu score, a sua capacidade como pessoa física. Exatamente. Na verdade, você compra a pessoa jurídica, mas quem é o fiador da casa é a pessoa física. É a pessoa física. O financiamento está ligado à pessoa física. Totalmente, a pessoa Agora, física. se a pessoa jurídica é uma empresa que já tem história, já tem faturamento, ajuda muito, evidentemente. Sim, claro. Comprar uma empresa que não tem nenhuma... Bom, eu queria agora que vocês falassem para mim assim, você me disse, vocês disseram uma coisa que eu achei maravilhoso, que dificilmente a gente ouve um corretor dizer isso, todos os lugares são bons, depende do que você quer. Sim. Exatamente. Se todos gostassem do amarelo, o que seria do azul e do vermelho, né? Então, hoje, para uma família que venha para cá, como a de vocês, casal com 2 filhos, né? Na idade que estamos de vocês aí, entre 5 e 15 anos de idade, as áreas que vocês recomendam para as pessoas buscarem. Porque eu sei que você é apaixonado por Lake Norman. Você falou tão bem de Celebration, falou tão bem de Windermere, falou tão bem de Wintergarden, que deixou essa abertura para as pessoas acreditarem que vocês não estão focados para vender só onde vocês estão especialistas. Eu quero que você me diga 5 lugares em que você indica para os brasileiros, que tem a ver com o nosso perfil brasileiro, para eles buscarem espaço para morar. Primeiro você deu uma informação importantíssima. Casal com filhos. Então a gente já vai eliminar lugares que não tem escolas nota A. Perfeito. Né? Olha, eu falei exatamente os lugares que tem escola nota A, né? Wintergarden, Windermere, Lake Nona, Celebration, agora a gente... Dr. Phillips também. Agora eu vou adicionar um lugar muito legal que eu e Sara trabalhamos muito, que tem uma das melhores high school de toda Orlando. Todo condado. Todo condado, porque fica em Orlando também, fica em Orange County. É Avalon Park. Avalon Park. A high school de Avalon Park é uma das maiores notas de toda a Orange County. Entendi. Orange County, todos esses lugares aqui, apesar de ser outra cidade, estão envolvidos. Bom, fala de preço, que é uma coisa difícil, porque é muito genérico, mas para um casal com 2 filhos que venham para cá, um planejamento financeiro para que no primeiro ano
possa depender um pouco do dinheiro do Brasil até que se estabeleça e comece a trabalhar, mesmo que já venha com green card, vai ser difícil se estabelecer no primeiro ano, então tem que fazer o planejamento financeiro. Agora, uma casa de 3 ou 4 quartos, num desses lugares que vocês indicaram, começa em quanto, aproximadamente? Vamos falar de townhome, né? Não, assim, tem casas usadas, né? Vamos falar de casas usadas que também é uma possibilidade, muitas pessoas compram. Então, a casa usada de 3 quartos, a partir de 450 mil, 400 mil dólares, 400 e pouco. Seria uma... Você está falando de casa, né? Casa. Seria uma boa média para lugares que têm escolas boas. Então, isso casa. Eu não estou falando de townhome, estou falando só da casa unifamiliar, uma casa uma mesmo. Casa. 450 mil já começa a se falar em encontrar uma coisa razoável. E uma escola boa, um bom condomínio também. Entendi. E townhome, que ele falou que townhome é mais barato um pouco. A townhome é aquela casas geminadas, né? E aí a gente tem de 3 quartos, 2, 3 quartos, a partir de 350, 380, nessa faixa. A townhome vai ser de 350 até uns 500 mil dólares, 550 mil dólares. E as casas começam com 450 e vão para 800, 1 milhão, dependendo do que for. Aqui tem áreas em que você tem, por exemplo, Celebration, toda Celebration você tem apartamento, townhome e casas. E você tem casas de 600 mil e casas de 5 milhões. Muito próximas uma das outras, porque a área toda é muito boa. Sim. Né? Mas tem algumas áreas em que são divididas exatamente por áreas que deixam... Até porque a escola não pega, né? Aquela escola A deixa de pegar dessa rua para lá. Então isso tudo é um jogo de xadrez que tem que ser montado. Tem Né? que saber, E quando eu atendo vários clientes aí, eles falam, poxa, mas tem essa casa aqui, a metade do preço fica pertinho. Eu digo, mas atravessou essa rua, já é outro condado. É outra escola, né? já é uma escola com nota baixa. Então, assim, tem comunidades, por exemplo, a comunidade que a gente mora tem casas de 350 mil, 380 mil dólares e tem casas de 2 milhões de dólares. Então, dá pra gente, na mesma comunidade, a pessoa atender o bolso de todo mundo, entendeu? E você mora bem, confortável, seguro, com segurança para seu filho, com escola boa. Então, isso que é interessante. Uma coisa que eu ouvi também em relação à compra de imóveis. Pode falar. Em seguida você vai falar isso. Porque você é mais novo, você não esquece. Eu esqueço. Antes de procurar um corretor de imóveis para começar a ver casas, me deram essa dica. Ou você vai comprar à vista, que aí você pode procurar um corretor de imóveis e ir embora, não tem problema nenhum. Mas se você vai comprar financiado, antes de sair com o corretor de imóveis, vá buscar um mortgage broker para você ter a sua carta de pré-aprovação. Porque tem muita frustração do cara que sai com um casal, vai ver a casa, adora, fica maravilhado, é essa casa que eu quero. Aí vai dar entrada na documentação, até ter uma carta de pré-aprovação, pode demorar 15 dias, 20 dias, e a casa foi vendida. Isso confere, é isso mesmo? Exatamente. A primeira coisa que eu falo, logo no início da conversa, você já conversou com o mortgage broker? Normalmente eles falam não. Eu digo, olha, tá aqui o contato, esse mortgage broker, isso é importantíssimo, porque ele vai te falar quanto você vai conseguir, quanto o banco vai conseguir te emprestar, qual vai ser os juros e quanto é que vai ser a parcela. Né? Lógico, vai mudar um pouco ali de uma casa para outra, porque tem alguns custos extras, mas o cara já sabe, a pessoa já sabe com a média exatamente de preço de juros, então... E essas cartas de crédito, elas valem por uns 90 dias? E a gente pode renovar, né? a gente pede para essa pessoa renovar. É muito importante porque, assim, qualquer oferta que vai ser feita aqui pra gente mandar para qualquer casa, até para você ir na construtora, se você quer comprar uma casa nova, a construtora pede, ele já tem a carta de pré-aprovação, ele já está pré-aprovado no banco, porque aqui assim, o mercado imobiliário é muito aquecido, você não pode perder tempo, então você tem que já estar pronto. Você achou aquela casa ali, não vamos perder tempo em fazer a oferta. Tem com a carta aqui, se for aprovado, já começa toda a documentação. Quando o cara quer comprar a casa, a primeira coisa que eu falo é procura um mortgage broker. E quando ele quer vir morar, a primeira coisa que eu falo é procure um advogado de imigração. Antes, porque às vezes as pessoas querem botar a carruagem na frente dos bois, né? Eu falo, rapaz, converse com um advogado de imigração que você vai saber exatamente quais são as suas reais possibilidades de morar nos Estados Unidos. Quais são os custos de documentação, ou seja, o closing? Quanto custa isso aproximadamente? O closing cost, que a gente chama aqui, que é o custo de fechamento, é bem parecido com o Brasil, como a gente tem lá no Brasil, que é a taxa de cartório, TBI, registro.
E aqui inclui também, quando você financia, inclui a taxa dessa pessoa que está avaliando qual é o banco melhor para você, que está procurando o banco para você. Então, quando você compra uma casa à vista, seu custo vai ser um pouco menor. Sim. Então, vai ser uma média de 2% aí no valor do imóvel que você está comprando, né? Se você pega um financiamento, tem umas taxas para o registro da hipoteca, para a pessoa que está procurando, né? Vai ter um percentual que você vai pagar para ela. Então, varia entre 5%, aí, 4,5% a 5,5%. A mais do valor da propriedade. Só que nesse custo inclui também assim, o registro na associação de moradores que você está morando, que às vezes tem uma taxa, né? O HOA. Então, por exemplo, tem condomínios que exigem $1.500 para se associar ali a condomínio. Então, isso tudo está ali embutido. Tá? Uma parte do seu IPTU já está sendo pago ali também. Então, tem várias coisas que estão inclusas no custo de fechamento, que é esse closing cost que a gente chama. Uma dúvida também, que a gente tem amigos que fazem construção, reformas, etc. E eu ouvia muito dizendo o seguinte: quando você comprar a casa, não coloque as melhorias feitas com a construtora, porque é mais caro. Faça com um amigo, uma pessoa, uma empresa especializada, que vai ficar mais barato. Mas quando você faz isso com a construtora, dilui em 30 anos. Isso. E quando você faz com a pessoa, é mais barato, você tem que pagar ali. Vai passar isso é relativo, né? Isso vai depender de cliente para cliente, porque tem upgrades da construtoras que não são tão mais caros, mas tem outros upgrades que realmente são muito mais caros, então vai depender da disponibilidade de caixa. E a gente tem uma fase da compra que se chama o Design Center, que é depois que você compra a casa, a gente vai com o cliente num Design Center e ele vai escolher a cor do armário, o piso, todos os opcionais que tem na casa. E como a gente já acompanha isso há muito tempo, a gente acompanha e fala, olha, isso aqui na construtora é tanto, mas se você quiser fazer com um contractor, vai ser... Com contractor não? Um cara uma empresa. Porque o brasileiro não vai entender. Se você quiser fazer depois, uma empresa de reforma vai ser tanto. E a pessoa que toma essa decisão. Então, mas realmente sempre é mais barato fazer fora da construtora. Mas você paga de uma vez. E quando você financia, você dilui tem alguns amigos comuns, inclusive amigos nossos que trabalham com isso, que sempre disseram, né, olha só, mas é mesmo mais barato. Mas se você for fazer na construtora, você tem muito mais opções. E uma pergunta final sobre esse assuntozinho aqui, depois vamos partir para outra área. Quando você faz esses upgrades com outra empresa que não seja aquela que construiu a tua casa, isso impacta na garantia da casa? Bom, depende o tipo de reforma que você vai fazer, né? Se você for trocar um piso, se você for pintar uma parede, mas se você for mexer na casa estruturalmente... Claro. Por exemplo, você vai botar um painel solar depois, então a garantia do seu telhado já não vai servir, porque já foi uma outra empresa e mexeu. Então essa coisa do painel solar ainda está com muito subsídio do governo, né? Ainda tem alguma coisa para fazer isso. E eu soube que até 2025, se eu não estou enganado, vai passar a ser obrigatório as novas construtoras a botar isso aqui, porque já tem no Califórnia, é obrigatório. Não sabia. Não tem essa história, você não pode construir uma casa sem ser painel solar. Porque obrigatório, quero dizer o seguinte, tanta vantagem que não justifica você não fazer. Não, hoje realmente, se você fizer um painel solar, você acaba pagando uma conta de luz menor do que você paga e a sua conta fica congelada durante 30 anos. Exatamente. E algumas construtoras aqui já entregam as casas com painel solar. Muitas até, inclusive. Verdade. Bom, então aí, a gente vai passar por mais um ponto que eu acho que é essencial para nosso papo, que é dicas de coisas que vocês não fizeram e que, se pudesse voltar atrás, fariam para não sofrer tanto quanto vocês sofreram. Para que as pessoas que estão vindo para cá possam dizer assim, pô, eles passaram por isso, apanharam, aprenderam e estão dando uma dica. Eu vou dar uma, por exemplo. Um exemplo só porque eu quero dizer. Homem, não sei se a Sara gosta também, mulher, adoro minha mulher, não gosta muito de carro, para ela qualquer coisa que tenha 4 rodas e um volante, para ela tá bom. Eu amo carro. Então eu fiquei encantado nessa cidade. Sim. Falei, cara, olha só aquele carro, olha aquele outro, vou comprar. E aí me ferrei numa primeira vez, porque eu fui comprar numa concessionária, numa loja que não era uma concessionária, não dava garantia. Já me entubaram um seguro que disseram que era obrigatório, que era 3 vezes o valor que eu deveria pagar. Então essa foi uma roubada. E foi uma roubada por quê?
Porque eu me apaixonei pelo carro. Eu falei, vou comprar aqui, não sai daqui sem esse carro. Esse exemplo serve para dizer o que vocês mudariam no que vocês fizeram quando vieram para cá. O que vocês fariam diferente? Olha, pode falar. Uma coisa que eu sei que eu mudaria, que eu tenho certeza, quando a gente mudou para cá, a gente não comprou nossa casa imediatamente. Nossa. E isso a gente perdeu muito dinheiro, não só com a valorização do imóvel aqui, mas com o câmbio também, que mudou tudo. Quando a gente veio para cá, a gente Era dois. Não, quando eu vim pra cá ele era achou 3. muito. Eu falei assim, Sara, tá estamos indo na pior época de todas. Porque o dólar era 2, agora tá um absurdo que é 3. 3. Mas como é nosso plano, nós vamos com esse dólar absurdo que é 3. Tem um amigo meu que vende dólar, né? Faz câmbio. Ele fala, dólar, como é? Dólar barato é aquele que você não comprou. É verdade. E agora tá 5,5. Né? Então, assim, eu teria comprado logo a nossa casa quando a gente... hoje a gente comprou a nossa casa depois, claro, mas assim, a gente demorou um pouco, então a gente pagou aluguel, então e dinheiro... no aluguel é dinheiro que vai embora. Porque... Nesse contraponto, quando a gente não conhece muito bem toda a área disponível para a gente morar, não há um risco de você comprar uma casa, pegar um financiamento de 25, 30 anos e se arrepender de morar ali? É mais ou menos, sim. Eu não concordo 100% com você, porque é o seguinte, se você vai para um aluguel, você compra um imóvel em uma área que as escolas são boas, né, que você vê uma expansão que está acontecendo ali, que é um mercado meio ou consolidado ou em expansão de escolas boas, com certeza você não vai perder dinheiro, entendeu? Não é nem pelo dinheiro não, mas assim, esse que era meu sócio, ele mora num lugar que é longe para ele. Ele pega a Turnpike todo dia para trabalhar. Ele disse, se eu tivesse voltado atrás, eu não teria comprado aqui. Mas ele comprou logo antes de vir. Então, não tem esse contraponto de orientar, que tem um prazozinho aí. Decida onde você quer morar antes de comprar ou não. Eu conheço pouquíssimos clientes que se arrependeram de comprar casa nesses lugares que a gente indicou. Mas quando chegaram? Quando chegaram. Porque se você comprar uma casa em Winter Garden, dificilmente você vai se arrepender. E se você começar a morar em Winter Garden, dificilmente você vai querer ir lá morar em Lake Nona. Se você começar a morar em Lake Nona, em Celebrity, não estou falando nesses lugares bons, bem localizados, que tem escolas boas. Agora, se você começa a morar em Orlando e você vê que seu negócio é em Miami, não tem jeito. Não, e não só isso, assim, a gente tem clientes que saíram de um bairro e foram para outros, mas ganharam dinheiro na compra da casa, vendendo a casa, e aí compraram em outro bairro, e foi o bairro que ele hoje em dia ele mora. Eu digo isso pelo seguinte, a minha mulher hoje, ela já trabalha como fono, conseguiu... Tudo que ela precisava, validou o diploma, tirou a licença e está trabalhando como fonoaudióloga. No Brasil ela era uma fonoaudióloga muito reconhecida. E eu pensei em mudar de Orlando. Né? Eu visitei alguns lugares, eu gosto muito de praia. Ela disse, agora não posso. Agora eu já fiz tudo, a minha clínica está aqui, meus clientes estão aqui, porque eu trabalho onde eu quiser. Eu trabalho fazendo documentação para imigrantes. Então... eu posso estar morando na Tailândia e continuo trabalhando. Ela já não pode mais. Então, tem uma coisa que a gente acaba que a terra vai subindo assim, tá com o pé no chão. Daqui a pouco a terra está na canela, está aqui, você não consegue mais sair dali. Né? E isso é uma coisa que eu acho que, do seu ponto de vista financeiro, não tem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo você comprar a casa, menos dinheiro você joga no lixo em termos de aluguel. Mas eu tenho um pouco de receio de dizer, se eu fosse morar num lugar que eu não conheço nada, não tivesse ninguém... para me ajudar a escolher, eu não compraria no primeiro momento. Eu pararia um ano. Um ano. E aí, agora eu já conheço bem. A gente quebrou muito pouco a cara, porque a gente se planejou muito. Uma das coisas que eu falo sempre para meus clientes é se planeje antes de vir. Mas se planeje, não é se planeje, porque tem vários clientes que chegam aqui, o que é que você vai fazer? Eu estou pensando em... trabalhar num ramo de carro, vendendo carro, mas você pesquisou o ramo? Estou vendo agora. Então, quanto antes você se preparar, eu sou administrador, e se preparar estabelecendo datas, metas e um plano de ação. Quanto mais, e aí outra coisa, você se planejando, eu acho que você não devia tentar reinventar a roda. Se você é engenheiro, não tente chegar aqui e trabalhar na área médica.
Eu fui empreendedor no Brasil e trabalhei a vida inteira com o mercado imobiliário. Então foi muito mais fácil. E olha, mesmo assim, tendo a experiência que eu tenho de anos trabalhando, você chega aqui, você tem que adaptar e você tem que aprender a maneira do americano trabalhar e pensar essa coisa toda da cultura. Então seria se planejar, não reinventar a roda, né? Chega aqui, eu vou reinventar a roda. Pô, já é difícil você seguir na mesma profissão. Imagine você reinventar a roda. E a terceira dica também que eu falo é o seguinte, que eu já falo várias vezes, coloca as sandálias da humildade no pé e começa do zero. Começa a falar assim, olha, eu não sei nada, vamos aprender e vamos step by step. Que não precisa você chegar acelerando muito, porque quando as coisas acontecem aqui na América, você sabe que parece que você está num carro de Fórmula 1. A economia, eu vou te dar um número, a economia da Flórida, aqui do mercado imobiliário, são 240 bilhões de dólares só de imóveis que são vendidos aqui. Então, é um mercado muito grande. Eu vejo alguns brasileiros comparando, eu digo, cara, não compare, porque não dá nem para comparar. Essa é a quarta dica. Não compare a Sim. América com o Brasil. Vira a chave. Compare, vira a chave. E o primeiro ano de quem está mudando, é importante isso que ele está falando, porque muita gente chega aqui e se encanta com compras, com isso, com carro, né? E gasta muito dinheiro. Nossa. E aí você e você depois fica desorganizado, você fica, meu Deus, eu gastei tanto, e aí, agora como é que eu vou fazer? Então, a gente veio muito assim, muito preocupada com muito isso. Pé no chão, né? Que nem foi uma coisa que Não, eu acho até que hoje vendo, eu sou empreendedor e empreendedor no Brasil. Empreendedor no Brasil é guerreiro, você tá dirigindo o carro dirigindo o carro e trocar a roda com o carro andando. Então eu cheguei, olha, vamos vir. A gente morava numa casa lá em Alphaville, a gente veio morar no townhome. Então a gente veio com a vida muito mais enxuta, inclusive, por incrível que pareça, minha vida aqui na América é mais barata do que minha vida no Brasil. Então a gente veio bem enxuto até as coisas se encaixarem. Depois do primeiro ano que a gente começou a trabalhar, a gente começou a ter uma vida com o mesmo padrão que a gente tinha no Brasil. Entendeu o mercado, já estava com nossa vida um pouco mais organizada, então a gente começou. Eu adorei essa dica da sandália da humildade. Nossa. Porque o que a gente mais vê aqui é o brasileiro bem sucedido, Sim. rico, e que acha que chega aqui e já vai dar tapa na cara do prefeito. E eu aprendi uma coisa quando eu cheguei aqui com um mentor meu, o Anthony Portigliatti, da Florida Christian University. Ele conversou com meu filho e disse, dance a música que estiver tocando. Não tente mudar o esqueminha. Não tente criar atalhos. Não tente não tente ser esperto, porque aqui o sistema vai te botar de lado. E eu vi muita gente boa, gente preparada e que foi considerado não grata porque queria dar baile em todo mundo, queria apressar processos. E você falou uma coisa que eu achei que nós estamos no mesmo período aqui. Sim. No Brasil eu estava voando. Sim. Era super reconhecido, dava aula nas melhores universidades, minha consultoria bombava. E eu cheguei aqui, botei sandália da humildade, pijaminha da humildade, chapeuzinho da humildade, porque agora eu estou começando a colher os frutos 5 anos depois. É assim. Porque esse meu mentor disse para mim, os primeiros 2, 3 anos você vai aprender qual é a música tocando e aprender a dançar. Os 2 anos seguintes você vai começar a conhecer as pessoas que tocam as músicas. Porque até lá você não conhece quem está tocando a música, você só está ouvindo a música. Sim. E a partir do 4º, 5º ano você começa a entrar para a turma. E aí você começa a ser reconhecido como referência em alguma coisa, como vocês são. Sim. Toda vez que eu falo de corretagem de imóveis, eu ouço vocês como referência. E não é porque vocês são corretores de imóveis, é porque vocês são acolhedores de famílias. Porque é isso que a gente precisa, gente, é ajudar os outros. A palavra que norteia para quem chega aqui é generosidade. Seja generoso, ajude sem compromisso, sem esperar retorno. O universo conspira a seu favor. Então eu quero dizer, antes da gente passar para a fase final do nosso papo, que é um privilégio para a gente conversar com vocês, porque vocês são a essência do brasileiro de sucesso. Vocês vieram para cá, planejaram, chegaram aqui sem olho grande,
aprenderam com o que o mercado tinha para dar e oferecem hoje o que poucos americanos oferecem, que é um serviço de alta qualidade. Carinhoso, acolhedor, sincero, e que não está pensando só no dinheiro. O dinheiro é importante, tá bom? Vamos pagar nossas contas? Beleza. Mas o dinheiro é consequência e não o fim do nosso negócio. Então, parabéns pelo que vocês conquistaram até agora. Não, e só complementando, a gente não precisa realmente ter ansiedade. É o que eu falo para meus clientes. Rapaz, você é empreendedor no Brasil. Você tem sucesso no Brasil. Tem uma pesquisa interessante que o Brasil, dos 190 países, isso é uma pesquisa do Banco Mundial, é o país na posição 123 dos melhores países para se empreender. E os Estados Unidos é o 8º. Então você está lá num dos países mais difíceis para empreender no mundo. Aí você vai me dizer que você está com medo de vir para os Estados Unidos, está com medo de ter sucesso aqui. O brasileiro é guerreiro, tem uma flexibilidade incrível. Se ele tiver, como você falou, tiver paciência, dançar a música e aprender o ritmo, ele voa. Você mesmo a gente tem vários colegas brasileiros aqui, lá do Recomendo, que chegaram aqui e hoje estão voando, ganhando dinheiro. Eu não sou uma referência de sucesso. Eu sou só um espelho do que eu vejo meus colegas que trabalham certo. Agora, se você é incompetente no Brasil, se você não sabe fazer conta e você não ganha dinheiro no Brasil, você não vai ganhar dinheiro aqui. Ou então vai tentar ganhar de uma maneira que não vai te levar muito longe. Tá? Mas você é a referência, eu estou vendo que vocês são a referência, não por dinheiro. Quando você fala assim, você conhece alguém que faça isso? Conheço fulano. Quando você se torna isso, qual é a refrigerante? Coca-Cola. Você pode até não gostar, mas é o que vem na tua cabeça. Qual é o computador? Qual é o carro? Isso é referência, isso é autoridade. E a gente não cria isso correndo. Em lugar nenhum do mundo. Porque muitas vezes o cara vem de lá para cá e diz, mas eu lá sou isso. Mas quanto tempo demorou para você chegar nisso aqui? Você nem conta, porque é a tua vida inteira. Aí o cara quer chegar aqui. Eu tenho algumas pessoas que se aproximaram da gente lá na época do Recomendo, que eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque eu estou fazendo dinheiro. A gente disse, desculpe, não temos espaço hoje para você entrar aqui. Porque o cara queria fazer tudo muito rápido, ele queria se tornar referência e autoridade em 10 minutos. Isso não acontece. A gente entrando para a fase final da história, eu já perguntei o que vocês fariam diferente. E vocês já me disseram. Agora eu quero que você repita. E eu falar uma coisa que você não disse, porque vocês não tinham essa dificuldade, mas eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham dessa importância de dominar o idioma. Porque vocês já dominavam, então vocês não tiveram essa dificuldade. Mas o americano não abre porta para você se você falar um inglês ruim, e nem o hispano abre para você falando Coca-Cola. Ele está fechado, ele não recebe você. Então, planejamento perfeito, fazer planejamento. Situação migratória, não venha para cá pelo deserto, para pular muro, que não vai funcionar. Siga as regras. Se está escrito stop, stop. Se está escrito 35 milhas, 35 milhas. Mas aqui é um lugar... Por que está só isso? Por quê? Porque alguém falou, não discuta com o que falaram. E a coisa do idioma que eu acho fundamental também. Se você não fala ainda, aprenda o inglês. Aprenda o idioma, porque é como você chegar no Brasil, o cara começar a falar em espanhol ou em italiano, e você não entende, você não vai entender ele bem. Eu tenho alguns clientes que não falam inglês bem, falam péssimo e tiveram sucesso. Mas eu falo, rapaz, se você tivesse estudado inglês, aonde você estaria muito. O mercado aqui é tão carente, tem um mercado também tão de brasileiro, que você até consegue ter um certo sucesso só falando português e trabalhando para brasileiro. Mas você vai limitar demais seu ganho. Você vai limitar demais. Então, para realmente você dar um pulo acima, e aqui como tem muito imigrante, muitas pessoas me perguntam isso, pô, Thiago, como é? Eu digo, olha, você consegue viver, tem muito imigrante, você consegue até subir muitos cargos sem ter um inglês fluente com uma fala maravilhosa. Mas você tem que falar um inglês para você dar um passo a mais. Estudar inglês do Brasil, já chegar estudando inglês, até porque se você chegar aqui com inglês 0, você vai passar 20 anos e você nunca vai aprender nada. Mas se você já tiver uma base, você vai começar a se comunicar e você vai evoluir. Eu tenho um amigo meu que tem aqui há 10 anos e continua sem falar uma palavra.
Né? 25 anos aqui, não falam direito e estão limitados, estão sobrevivendo, tem o carrinho deles, moram alugados num lugar bom, viajam para o Brasil de vez em quando, mas alçar aquele voo de dizer eu estou na América, empreendendo na América para americanos, o inglês é fundamental. E a gente como corretor, para a gente é impossível. Como é que você vai ler contratos, se comunicar com o corretor, se comunicar com o cartório, que é a Tairocomp, coisas importantes, documentações densas, e se você não tem... Eu vi uma dica, só queria confirmar, que eu sei que vocês fazem essa prática. Nunca vai comprar um imóvel, nunca dê dinheiro para ninguém que não seja para o Title Company. É isso mesmo? Na verdade é que... Sinal para o corretor, sinal para o dono da casa, isso não existe aqui. Não existe, pelo amor de Deus. Uma coisa interessante é que você não dá o dinheiro pro vendedor, você dá o dinheiro para a Title Company. Nem o dono da casa pode receber dinheiro nenhum teu, né? Nada. E uma última coisa em relação à casa que eu me lembrei aqui, quero lembrar. O que você acha da importância de fazer uma vistoria técnica, profissional antes de comprar casa? Mesmo sendo nova. Não, é importantíssimo isso, porque é o seguinte, a casa, vamos dizer, o que normalmente acontece numa casa usada, você tá ali, visitou a casa, olhou, mas você não sabe se tem um vazamento no telhado que a gente não tá vendo, né, o olho assim nu. Então é importantíssimo você contratar uma pessoa especializada, um inspetor, né, que a gente chama, que ele vai lá, ele vai olhar se o telhado tá com encanamento, parte elétrica, tudo. E aí, por lei, aqui no contrato da Flórida, você tem até 15 dias para sair do contrato. Se o inspetor veio e falou que deu um problema na sua casa, você fala, não, eu não vou querer mais essa casa. Então, o dinheiro que você deu de sinal, o sinal que você deu, que está na Title Company, volta para você e você vai procurar uma casa melhor para você. E como nos Estados Unidos é tudo padronizado, uma casa é quase igual ao automóvel. As coisas têm validade, tem hora para trocar. E esse inspetor, que é uma figura que existe aqui nos Estados Unidos, é uma prática, 100% das casas que a gente vendeu, a gente fez inspeção, no Brasil não existe. Então o brasileiro chega para comprar aqui e, eu vou abrir mão, só que o inspetor aqui vai te dar um raio-x exatamente da casa. E é barato. Não é caro, tem que fazer. Você vai inspetor que é $400, $500 que ele cobra para fazer uma inspeção. Você compra uma casa de $500 mil e economiza 400 ou 500. Sem falar que tem inspeções que com inspeção, algumas inspeções que esse inspetor faz, você vai ter até o seu seguro da casa. Sim, claro. Porque ele está segurando ali que o seu telhado está bom, então o seu seguro da casa, que é um seguro obrigatório, vai ficar mais barato. Ajuda até a negociar para finalizar o preço. Na hora que eu vi aqui, eu vou ter que gastar uns 30 mil para fazer isso aqui. Tá ruim. A gente já quer fazer ou quer baixar o preço? Né? E coisas que nós, corretores, não vamos enxergar. Não consegue, porque não é sua área. Exatamente. Cara, é muito bom. A gente que agradece a oportunidade, muito bacana de vocês terem essa iniciativa dessa plataforma, porque os brasileiros precisam disso. É importante ter pessoas sérias, assim, com esse propósito, como vocês, é importantíssimo. Então, ainda mais assim, você poder achar tudo em um lugar só, isso é a perfeição, né? Porque todo mundo realmente precisa. E eu deixo um recado para os brasileiros que pensam vir morar nos Estados Unidos. Eu falo, se planejem e venham para os Estados Unidos, que é uma vida maravilhosa. Eu acho que não é só para o casal, mas a oportunidade que você dá para seus filhos vivendo numa terra como essa é algo assim inimaginável. E melhor de tudo é estar aqui do lado de meu amigo aqui participando. Muito bom, Thiago. Sara, maravilhoso ter vocês aqui. Aberto o estúdio para vocês quando vocês precisarem gravar coisas para vocês também. E todo o nosso apoio para que vocês continuem tendo esse sucesso maravilhoso que vocês já têm. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Beijo nos corações.